Meu nome é Daniel Foster, tenho 57 anos, e em março passado tive um encontro com Jesus que mudou tudo. Morri por 8 minutos e descobri que milhões de cristãos estão, sem saber, lendo versões corrompidas da Palavra de Deus. Por mais de 30 anos, fui um cristão fiel, um estudante sério das Escrituras e um professor de Bíblia respeitado em minha comunidade. Ensinava grupos pequenos, escrevia devocionais e pregava ocasionalmente na Igreja Batista, Pedra Angular. Mas descobri naquela noite que havia estado sem saber alimentando o povo de Deus com uma versão diluída de sua verdade, assim como milhões de outros crentes bem-intencionados. Cresci em um lar cristão no interior de Minas Gerais, onde a Bíblia era tratada com reverência e estudada seriamente. Meu pai, Roberto Foster, era diácono e um homem que conhecia as Escrituras por dentro e por fora. Ele me testava com versículos de memória todo domingo após o culto. E quando completei 15 anos, já conseguia recitar capítulos inteiros do Novo Testamento. Filho, costumava dizer, a Bíblia é a palavra perfeita de Deus. Cada vírgula e tio importa. Não deixe ninguém te dizer o contrário. Levei essas palavras a sério. Após a faculdade, passei 2 anos no seminário estudando línguas bíblicas. Aprendi sobre crítica textual, tradições de manuscritos e princípios de tradução. Pensei que estava bem equipado para manusear a palavra de Deus com precisão. Quando me casei com minha esposa Sara há 28 anos, estabelecemos um padrão de leitura bíblica e oração diárias. Criamos nossos 3 filhos, Mateus, Ruth e Estevão, na fé, ensinando-os a amar e confiar nas Escrituras como fundamento de sua visão de mundo. Nos últimos 15 anos, vinha liderando um estudo bíblico semanal em nossa igreja que atraía entre 40 e 60 pessoas toda quarta-feira à noite. Minha reputação como professor cuidadoso e minucioso havia se espalhado por toda nossa denominação. Pastores me ligavam pedindo conselhos sobre passagens difíceis. Estudantes de seminário assistiam às minhas aulas quando estavam em casa durante as férias. Eu era particularmente apaixonado pela pregação expositiva, analisando passagens versículo por versículo, palavra por palavra, explicando o significado original e aplicando-o à vida contemporânea. Me orgulhava de minha exegese cuidadosa e meu compromisso em deixar a Escritura falar por si mesma, em vez de impor minhas próprias ideias ao texto. Por quase 20 anos, vinha usando a mesma tradução bíblica para meu ensino e estudo pessoal. Era uma versão moderna amplamente respeitada, usada em muitas igrejas e elogiada por sua legibilidade e erudição. O comitê de tradução incluía estudiosos bíblicos respeitados e a editora tinha uma excelente reputação. Não tinha razão para questionar sua precisão. Isso começou a mudar cerca de 6 meses atrás, quando um novo membro de nosso estudo bíblico, um homem idoso chamado Harold Brennan, começou a fazer perguntas diretas sobre versículos específicos. Irmão Daniel, disse ele após uma de minhas lições sobre o Evangelho de Mateus, notei que o versículo que você citou esta noite está diferente na minha Bíblia. Você disse que Jesus foi adorado pelos magos, mas minha tradução diz que eles se prostraram diante dele. Parece uma distinção importante. Inicialmente, dispensei sua preocupação. Haroldo, sempre há pequenas variações entre traduções. O significado é essencialmente o mesmo. Mas Haroldo era persistente. Semana após semana, ele apontava diferenças entre sua Bíblia, King James, e a tradução que eu usava. Geralmente pareciam escolhas menores de palavras, mas ocasionalmente as diferenças eram mais significativas. Olhe isso, disse ele numa quarta-feira, mostrando-me sua Bíblia aberta em Atos 8. Sua versão fala de Filipe pregando as boas novas sobre o reino de Deus, mas a minha diz que ele pregou as coisas concernentes ao reino de Deus e ao nome de Jesus Cristo. É uma adição bem importante, não acha? Comecei a ficar irritado com as perguntas de Haroldo. Elas estavam perturbando o fluxo de minhas lições e deixando outras pessoas do grupo desconfortáveis. Mas algo sobre sua sinceridade me fez prometer investigar mais cuidadosamente. Foi isso que eu estava fazendo na noite de 14 de março. Vinha preparando uma série de lições sobre o Sermão da Montanha e queria fazer uma comparação minuciosa de diferentes traduções para abordar as preocupações de Haroldo de uma vez por todas.
Havia espalhado várias Bíblias sobre minha mesa. Minha Bíblia de estudo usual, a versão King James, a nova versão internacional e algumas outras. Estava trabalhando através dos capítulos 5 e 7 de Mateus, anotando variações e procurando palavras-chave em meu léxico grego. Por volta das 2 da manhã, estava exausto, mas determinado a terminar a comparação. Lembro-me de ler as palavras de Jesus em Mateus 5,44. Amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, quando senti uma dor aguda no peito. O ataque cardíaco foi súbito e massivo. Mal tive tempo de perceber o que estava acontecendo antes de desabar ao lado de minha mesa, minha Bíblia caindo aberta no chão ao meu lado. A dor foi excruciante por apenas um momento. Então, tudo ficou preto. Mas então, consciência. Me encontrei de pé em um lugar que só pode ser descrito como luz pura. Não o brilho áspero de um holofote, mas luz quente e viva que parecia emanar amor e verdade. Me senti completamente consciente, mais desperto do que jamais havia estado em minha vida. No entanto, sabia que não estava mais em meu corpo físico. Foi quando o vi. Jesus estava diante de mim e ele não se parecia nada com o professor gentil das figuras da escola dominical. Ele irradiava santidade, sua presença tão avassaladora que imediatamente caí de joelhos. Seus olhos continham profundezas de sabedoria e autoridade que me fizeram sentir como uma criança, mas também amor infinito que me assegurava que estava seguro. Daniel, disse ele, e meu nome carregava um peso que nunca havia ouvido antes. Senhor, sussurrei, finalmente entendendo o que essa palavra realmente significava. Ele me olhou com uma expressão de tristeza, misturada com compaixão. Por que você está lendo palavras que eu nunca falei? A pergunta me atingiu como um golpe físico. Senhor, o que quer dizer? Esta é a Bíblia. Esta é sua palavra. Jesus gesticulou em direção ao livro aberto que, de alguma forma, estava em minhas mãos. Quando o fez, as páginas começaram a virar sozinhas, parando em várias passagens que eu pensava conhecer bem. Olhe mais de perto, disse ele. Olhei para baixo na página e vi Mateus 17:21. Mas o versículo estava faltando. A página pulava do versículo 20 para o versículo 22. Eu sabia que deveria haver algo sobre oração e jejum, mas simplesmente não estava lá. Senhor, onde está o versículo 21? Perguntei. Removido, disse ele simplesmente, junto com muitos outros. As páginas continuaram virando, e vi mais lacunas, mais versículos faltando. Marcos 16, 9 e 20, desaparecido. João 7, 53, 8, 11, faltando. Atos 8, 37, em lugar nenhum. Mas não eram apenas versículos faltando. Quando Jesus apontou para passagens específicas, pude ver que palavras e frases individuais haviam sido alteradas de maneiras que mudavam seu significado. Versículos que claramente proclamavam sua divindade haviam sido enfraquecidos. Referências ao seu sangue haviam sido minimizadas. Passagens sobre pecado e julgamento haviam sido suavizadas. Esta tradução, disse Jesus, nomeando a versão que eu havia usado por quase 20 anos, não foi criada por acidente. Havia uma agenda deliberada para tornar minha palavra mais aceitável às sensibilidades modernas. Ele me mostrou uma visão das reuniões do comitê de tradução e pude ver os debates sobre se certas passagens eram muito duras para leitores contemporâneos. Assisti enquanto estudiosos argumentavam para remover ou alterar versículos que poderiam ofender sensibilidades modernas sobre papéis de gênero, moralidade sexual ou afirmações exclusivas sobre salvação. Mas, Senhor, disse eu, estes são estudiosos respeitados. Eles têm doutorados em línguas bíblicas. Certamente não estavam intencionalmente corrompendo sua palavra. Ter conhecimento não é o mesmo que ter sabedoria, respondeu Jesus. Muitos deles acreditavam que estavam tornando minha palavra mais acessível, mais relevante. Eles não entendiam que minha palavra deveria ser uma espada, não uma almofada. Se você está se perguntando como distinguir uma tradução fiel de uma corrompida, deixe um comentário abaixo compartilhando qual versão da Bíblia você usa. Você pode estar surpreso com o que descobrirá. Ele me mostrou a realidade espiritual por trás dessas escolhas de tradução. Vi demônios sussurrando nos ouvidos dos membros do comitê, influenciando sutilmente suas decisões. Não com blasfêmia óbvia,
mas com argumentos aparentemente razoáveis sobre responsabilidade acadêmica e sensibilidade cultural. A maior vitória do inimigo, disse Jesus, não é fazer as pessoas rejeitarem minha palavra, mas fazê-las aceitar uma versão corrompida dela. Se ele pode fazer pequenas mudanças, uma palavra aqui, uma frase ali, pode lentamente conduzir gerações inteiras para longe da verdade, sem que jamais percebam. Assisti horrorizado enquanto a visão se expandia para mostrar o impacto dessas mudanças. Vi pastores pregando sermões diluídos porque suas Bíblias continham versículos diluídos. Vi crentes que nunca entenderam completamente a profundidade do pecado porque as arestas cortantes haviam sido limadas das passagens que convenciam corações. Vi cristãos que careciam de certeza de salvação porque os versículos que claramente proclamavam segurança eterna haviam sido enfraquecidos ou removidos. Olhe seu próprio ensino, disse Jesus, e de repente estava me observando liderar estudos bíblicos nos últimos 20 anos. Vi lição após lição, onde ensinei verdades incompletas, porque minha Bíblia continha texto incompleto. Lembrei de momentos quando lutei para fazer pontos teológicos, porque os versículos de apoio haviam sido alterados ou removidos. Pensei em todas as vezes que Haroldo havia apontado linguagem mais forte em sua Bíblia King James e como eu dispensei isso como tradução arcaica. Quantas almas, perguntou Jesus, receberam pedras em vez de pão porque seus professores estavam usando textos corrompidos? O peso dessa revelação era esmagador. Pensei em meus próprios filhos criados com a tradução que eu havia usado. Pensei nas centenas de pessoas que haviam se sentado sob meu ensino ao longo dos anos. Teria eu, sem saber, os conduzido para longe da plenitude da verdade de Deus? Senhor, gritei, eu não sabia. Confiei nos estudiosos, confiei nas editoras. Como eu deveria saber? Testai tudo, disse ele. Compare toda a tradução aos manuscritos que preservei através dos séculos. Meu povo foi ordenado a estudar para se mostrarem aprovados, mas se tornaram preguiçosos, confiando em homens em vez de buscar a verdade. Ele me mostrou os manuscritos antigos, o Textus Receptus, a tradição textual bizantina, os milhares de cópias de manuscritos que concordavam entre si através de séculos e continentes. Então me mostrou os poucos manuscritos mais antigos, nos quais as traduções modernas se baseavam. Manuscritos com corrupções óbvias, omissões e contradições. O mais novo nem sempre é melhor, disse Jesus. A maioria dos manuscritos preserva minhas palavras fielmente, mas estudiosos modernos escolheram seguir a minoria, acreditando que mais antigo automaticamente significa mais preciso. Vi a batalha espiritual que havia acontecido por séculos sobre a preservação das Escrituras. De um lado, escribas fiéis que pacientemente copiavam cada letra, entendendo que estavam manuseando as próprias palavras de Deus. Do outro lado, grupos heréticos que deliberadamente alteravam textos para apoiar suas falsas doutrinas. Os manuscritos que suas traduções modernas seguem, disse Jesus, vêm de Alexandria, onde influências gnósticas corromperam muitos textos. Os manuscritos que preservam minhas palavras fielmente vêm de Antioquia, onde meus discípulos primeiro levaram o Evangelho aos gentios. Ele me mostrou exemplos específicos de como essas diferenças textuais afetavam a doutrina. Versículos que claramente proclamavam sua divindade, na maioria dos manuscritos, haviam sido enfraquecidos nos textos alexandrinos. Referências à Trindade haviam sido removidas ou alteradas. Passagens sobre seu nascimento virginal, sua vida sem pecado, sua expiação substitutiva, todas haviam sido corrompidas nos manuscritos nos quais as traduções modernas se baseavam. Por que mais pessoas não sabem disso? Perguntei. Porque confiam nos especialistas em vez de fazer sua própria pesquisa, respondeu Jesus. Assumem que erudição mais nova é automaticamente erudição melhor. Não entendem que o inimigo tem trabalhado por séculos para corromper minha palavra. Ele me mostrou a indústria editorial e pude ver os incentivos financeiros para criar novas traduções. Cada nova versão significava novos direitos autorais, novas vendas, novos lucros. Editoras tinham razões monetárias para convencer igrejas de que precisavam da tradução mais recente e melhor. Mas a verdade não pode ter direitos autorais,
disse Jesus. Minha palavra pertence ao meu povo, não a corporações. Pensei em todo o marketing que havia visto para novas traduções bíblicas. Promessas de que cada nova versão era mais precisa, mais legível, mais erudita que as anteriores. Eu mesmo havia caído nessa, sempre ansioso para ter as ferramentas de estudo mais recentes e a erudição mais atual. Os tradutores King James, continuou Jesus, trabalharam a partir da tradição manuscrita correta. Eram estudiosos que temiam mais a Deus que aos homens, que entendiam que estavam manuseando o texto sagrado. A tradução não é perfeita, nenhuma tradução humana pode ser, mas preserva fielmente minhas palavras como as falei. Ele me mostrou o Comitê de Tradução de 1611, homens que passavam horas em oração antes de tocar o texto, que acreditavam que responderiam a Deus por cada escolha de palavra que fizessem. Vi seu compromisso com precisão acima de legibilidade, sua determinação de preservar passagens difíceis, mesmo quando não as entendiam completamente. Senhor, disse eu, o que devo fazer com esse conhecimento? Avise meu povo, respondeu ele. Mostre-lhes as diferenças. Ensine-os a examinar por si mesmos. Ele me mostrou uma visão final, as consequências últimas da corrupção textual. Vi gerações futuras de cristãos que mal se pareciam com crentes de séculos anteriores. Seu entendimento do pecado era mínimo porque as passagens que convencem haviam sido removidas. Sua certeza de salvação era fraca porque as promessas haviam sido diluídas. Sua reverência por Deus estava diminuída porque sua majestade e santidade haviam sido minimizadas. É para onde a igreja está caminhando, disse Jesus, se meu povo não retornar à minha palavra não corrompida. Senti-me sendo puxado de volta, para longe daquele lugar de luz e verdade perfeitas, de volta ao meu escritório, onde meu corpo físico jazia no chão. Lembre-se de tudo, disse ele enquanto sua presença começava a desaparecer, e tema mais a Deus que aos homens quando entregar esta mensagem. Acordei no hospital 3 dias depois, conectado a máquinas e cercado por minha família. Sara segurava minha mão, seus olhos vermelhos de tanto chorar. Meus filhos estavam ao redor da cama e pude ver o alívio em seus rostos quando abri os olhos. Daniel, sussurrou Sara, pensamos que havíamos perdido você. Seu coração parou por 8 minutos. Os médicos disseram que foi um milagre você ter voltado sem danos cerebrais. Eu sabia que não havia sido um milagre no sentido que ela pensava. Havia sido uma missão divina. Mas como explicar o que havia experimentado? Como fazer com que entendessem que Jesus havia me mostrado pessoalmente que milhões de cristãos estavam sendo enganados pelas próprias Bíblias que confiavam? Nos primeiros dias de recuperação, mantive silêncio sobre minha experiência. Disse a todos que me sentia abençoado por estar vivo e que havia tido sonhos vívidos durante o coma. Mas internamente, as palavras de Jesus queimavam em meu coração como fogo. Ele havia me ordenado a avisar seu povo, e eu não podia ignorar esse chamado. Assim que recebi alta do hospital, voltei diretamente ao meu escritório. As Bíblias ainda estavam espalhadas sobre a mesa, exatamente como as havia deixado na noite do ataque. Mas agora, em vez de ver apenas diferenças acadêmicas entre traduções, podia ver o padrão que Jesus havia me mostrado. Versículo após versículo, passagem após passagem, havia uma agenda sistemática para enfraquecer a autoridade das Escrituras. Comecei com Mateus 17:21. Howbeit this kind goeth not out, but by prayer and fasting. Um versículo poderoso sobre a necessidade de disciplina espiritual. Na tradução que eu havia usado por anos, este versículo simplesmente não existia. Em uma nota de rodapé, dizia que os manuscritos mais antigos não incluem este versículo. Mas eu havia visto Jesus me mostrar que a ausência deste versículo não era baseada em evidência manuscrita superior, mas em uma preferência pelos textos corrompidos de Alexandria. Depois, havia Marcos 16, 9 e 20, toda a seção sobre os sinais que seguiriam os crentes. Minha tradução incluía estas passagens, mas com uma nota dizendo que os manuscritos mais confiáveis não incluem estes versículos. Essencialmente, eles estavam dizendo aos leitores para duvidarem da autenticidade de uma das passagens mais poderosas sobre a autoridade cristã e milagres. O que você pensa sobre notas de rodapé que sugerem que certas partes da Bíblia podem não ser autênticas? Deixe sua opinião nos comentários.
Isso pode estar afetando sua fé mais do que você imagina. 1 dos Reis 4:26. Em minha tradução, dizia que Salomão tinha 4.000 baias para cavalos, mas em 2 Crônicas 9:25 dizia 40.000. Na Bíblia King James, ambas as passagens concordam em 40.000. Esta não era apenas uma questão de estilo de tradução. Esta era uma contradição criada por estudiosos modernos que não confiavam na precisão das Escrituras. João 7, 53, 8, 11. A história da mulher apanhada em adultério estava entre colchetes em minha tradução, com uma nota dizendo que não aparecia nos manuscritos mais antigos. Mas Jesus havia me mostrado que esta história era verdadeira, que ele realmente havia dito: quem dentre vós está sem pecado, atire a primeira pedra. Os escribas alexandrinos haviam removido a história porque não gostavam de sua implicação de que Jesus podia perdoar adultério. Quanto mais estudava, mais exemplos encontrava. Atos 8:37, onde o eunuco etíope declara sua fé em Jesus Cristo antes do batismo, completamente removido. 1 João 5:7, uma das referências mais claras à Trindade, enfraquecida ou omitida. Mateus 6:13, a doxologia no final da oração do Senhor, relegada a uma nota de rodapé. Cada omissão, cada alteração seguia um padrão. Versículos sobre o sangue de Cristo eram minimizados. Referências à sua divindade eram enfraquecidas. Passagens sobre julgamento e inferno eram suavizadas. A autoridade das Escrituras era minada. Era exatamente o que Jesus havia me mostrado. Uma agenda sistemática para tornar sua palavra mais palatável às sensibilidades modernas. 2 semanas após deixar o hospital, senti que não podia mais manter silêncio. Era uma quarta-feira, noite do estudo bíblico, e eu sabia que tinha que compartilhar o que havia aprendido. Mas como começar? Como contar a pessoas que haviam confiado em mim por anos que sua Bíblia poderia estar corrompida? Decidi começar devagar. Em vez de abrir com minha experiência de quase morte, comecei fazendo perguntas simples. Quantos de vocês já notaram versículos que pareciam estar faltando em suas Bíblias? Alguém já se perguntou por que algumas passagens têm notas dizendo que não aparecem nos manuscritos mais antigos? Haroldo, que havia sido tão persistente com suas perguntas nos meses anteriores, sorriu. Irmão Daniel, tenho feito essas perguntas há meses. Estou feliz que finalmente esteja disposto a ouvi-las. Você estava certo, Haroldo, admiti. E eu estava errado em dispensar suas preocupações. Há diferenças significativas entre traduções. E essas diferenças importam mais do que eu percebia. Passei a próxima hora levando o grupo através de exemplos específicos, mostrando-lhes como comparar traduções, explicando os diferentes tipos de manuscritos nos quais as traduções eram baseadas. Vi choque se espalhando pelos rostos das pessoas, enquanto percebiam que haviam assumido que todas as Bíblias eram essencialmente as mesmas. Irmão Daniel, disse Marta Espinosa, uma membro fiel que estava no grupo há anos. Você está dizendo que nossa Bíblia não é confiável? Estou dizendo, respondi cuidadosamente, que algumas traduções são mais fiéis aos manuscritos originais que outras. Precisamos ser como os bereanos e examinar as Escrituras para ver se essas coisas são assim. Mostrei-lhes como os manuscritos se dividiam em duas tradições principais. A maioria dos manuscritos que concordavam entre si através de séculos e continentes, e uma pequena minoria de manuscritos de Alexandria que divergiam tanto uns dos outros quanto do texto majoritário. Os tradutores modernos, expliquei, têm escolhido seguir estes poucos manuscritos alexandrinos, assumindo que, por serem mais antigos, devem ser mais precisos. Mas idade sozinha não determina precisão. Se eu tivesse duas cópias de um documento, uma de 1800 e outra de 1900, e a cópia de 1800 tivesse páginas faltando e várias correções, enquanto a de 1900 estivesse completa e clara, qual confiariam mais? A lógica era simples, mas as implicações eram esmagadoras. Se os manuscritos nos quais as traduções modernas se baseavam eram menos confiáveis, então milhões de cristãos estavam estudando versões corrompidas da Palavra de Deus. Mas, pastor, disse Tom Richardson, um engenheiro que valorizava precisão técnica, certamente estudiosos bíblicos modernos, com todos os seus graus e ferramentas de pesquisa,
sabem mais sobre manuscritos que tradutores de 400 anos atrás. Esse é um ponto válido, Tom, respondi. Mas conhecimento técnico não é a mesma coisa que sabedoria espiritual. Os tradutores King James trabalhavam a partir da premissa de que cada palavra das Escrituras era inspirada e deveria ser preservada. Muitos estudiosos modernos começam com a premissa de que a Bíblia contém erros e contradições que eles devem corrigir. Compartilhei com eles citações que havia encontrado de alguns dos principais estudiosos textuais modernos, homens que abertamente duvidavam da inspiração bíblica, que viam as Escrituras como um produto da cultura humana, em vez da revelação divina. Mostrei-lhes como essa filosofia inevitavelmente influenciava suas escolhas de tradução. Importa quem manuseia o texto, enfatizei. Confiariam em um médico que não acreditasse na medicina para realizar uma cirurgia? Confiariam em um liberal teológico que nega o nascimento virginal para preservar com precisão versículos sobre a divindade de Cristo? Pude ver desconforto se espalhando pelo grupo. As pessoas estavam se entreolhando com incerteza, questionando se podiam confiar em suas próprias Bíblias. Irmão Daniel, disse um dos diáconos que frequentava regularmente, você está dizendo que nossas Bíblias estão erradas? Estou dizendo, respondi cuidadosamente, que algumas traduções são mais fiéis aos manuscritos originais que outras. Precisamos ser como os bereanos e examinar as Escrituras para ver se essas coisas são verdadeiras. Aquele estudo bíblico terminou mais cedo, com várias pessoas saindo visivelmente perturbadas. No domingo seguinte, Pastor Williams me chamou ao seu gabinete. Daniel, disse ele, vou ter que pedir que você se afaste do ensino por um tempo. Muitas pessoas estão confusas e chateadas sobre a questão das traduções bíblicas. Precisamos focar na unidade, não na controvérsia. Pastor, disse eu, a verdade é mais importante que a unidade. Se estamos ensinando a partir de textos corrompidos, estamos conduzindo pessoas ao erro. Discordo, respondeu ele. Acho que você é quem está conduzindo pessoas ao erro com teorias conspiratórias sobre traduções bíblicas. Falei com vários professores de seminário e todos confirmam que traduções modernas são mais precisas que a King James. Aquele foi o fim de meu ministério de ensino na Igreja Batista Pedra Angular. Alguns membros do meu estudo bíblico me seguiram quando comecei um estudo em casa focado em crítica textual e tradução bíblica fiel. Outros ficaram com a igreja e aceitaram a explicação do pastor Williams de que eu havia me tornado um extremista. A divisão foi dolorosa, mas eu não podia ignorar o que Jesus havia me mostrado. Havia visto demais, aprendido demais, para voltar a ensinar a partir de traduções que eu agora sabia conterem centenas de corrupções. Comecei a falar em outras igrejas e conferências sobre traduções bíblicas e crítica textual. A resposta era sempre mista. Algumas pessoas estavam famintas pela verdade e gratas por finalmente entenderem por que sua leitura bíblica havia parecido de alguma forma insuficiente. Outras ficavam bravas e defensivas, me acusando de minar a fé nas Escrituras. Você está destruindo a confiança das pessoas na Bíblia, disse-me um pastor depois que falei em sua igreja. Estou tentando construir sua confiança na Bíblia certa, respondi. Há diferença entre ter fé nas Escrituras e ter fé nos tradutores. As respostas mais recompensadoras vinham de crentes individuais que começaram a estudar a questão por si mesmos. Recebi cartas e e-mails de pessoas que haviam mudado para traduções mais fiéis e encontraram suas vidas espirituais dramaticamente enriquecidas. Irmão Daniel, escreveu uma mulher de Santa Catarina, depois de ouvir sua apresentação, comecei a ler a Bíblia King James pela primeira vez. Não posso acreditar em quão mais claras são as doutrinas, quão mais poderosa é a linguagem. É como se eu estivesse lendo um resumo quando poderia ter estado lendo o livro real. Esses testemunhos me convenceram de que Jesus havia estado certo. Seu povo estava faminto por sua palavra não corrompida. Eles só precisavam de alguém para mostrar-lhes onde encontrá-la. Se essa mensagem está tocando seu coração, se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos, onde revelaremos mais verdades que foram escondidas por décadas. Também comecei a estudar a história da tradução bíblica mais profundamente, aprendendo sobre a batalha espiritual que havia sido travada pela preservação das Escrituras por séculos.
Descobri que as questões que Jesus havia me mostrado eram parte de um padrão muito maior de ataque contra a palavra de Deus. O texto grego de Westcott e Hort, que fundamenta a maioria das traduções modernas, foi compilado por homens que negavam doutrinas cristãs fundamentais. Brooke Westcott estava envolvido em práticas ocultistas e questionava a precisão histórica de Gênesis. Fenton Hort rejeitava a doutrina da expiação substitutiva e acreditava no purgatório. Estes não eram homens que manuseavam reverentemente a palavra de Deus. Em contraste, o Textus Receptus, que fundamenta a Bíblia King James, foi compilado por crentes fiéis que sustentavam crenças cristãs ortodoxas e tratavam as Escrituras como a palavra inspirada e inerrante de Deus. Importa quem manuseia o texto. Importa quem manuseia o texto. Comecei a ensinar em minhas apresentações. Confiariam em um teólogo liberal que nega o nascimento virginal para preservar com precisão versículos sobre a divindade de Cristo? Confiariam em alguém que não acredita na inerrância bíblica para manter cuidadosamente cada palavra das Escrituras? À medida que continuava minha pesquisa e ensinava sobre corrupção textual, comecei a entender a magnitude da batalha espiritual em torno da palavra de Deus. Não era apenas uma questão acadêmica sobre preferências de manuscritos. Era uma guerra pelo próprio fundamento da fé cristã. O inimigo havia sido astuto. Em vez de atacar frontalmente as Escrituras, havia trabalhado através de estudiosos bem-intencionados para introduzir gradualmente alterações que pareciam menores, mas tinham efeitos teológicos significativos. Uma palavra alterada aqui, um versículo removido ali, e ao longo de décadas, a própria natureza da mensagem cristã foi sendo diluída. Descobri que muitas das doutrinas pelas quais igrejas tinham debatido por décadas eram resultado direto de textos corrompidos. Denominações inteiras haviam se dividido sobre questões que poderiam ter sido resolvidas se tivessem acesso ao texto original não corrompido. Por exemplo, a controvérsia sobre batismo e salvação em Atos 8:37. Este versículo registra o eunuco etíope declarando: "Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus", antes de ser batizado. Este versículo esclarece que fé deve preceder batismo e que batismo segue salvação em vez de causá-la. Mas porque este versículo foi removido de traduções modernas, algumas denominações desenvolveram doutrinas errôneas sobre regeneração batismal. Ou considere a doxologia no final da oração do Senhor: "Porque teu é o reino, e o poder, e a glória, para sempre. Amém." Esta conclusão poderosa estabelece a soberania de Deus sobre todas as coisas. Mais traduções modernas ou omitem completamente ou a colocam em nota de rodapé, minando sua autoridade. 1 João 5:7 contém uma das afirmações mais claras sobre a Trindade. Porque 3 são os que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E estes 3 são um. Este versículo é crucial para entender a natureza triuna de Deus, mas traduções modernas o removeram ou questionaram sua autenticidade. Cada uma dessas mudanças pode parecer pequena isoladamente, mas coletivamente elas criam um padrão perturbador. A divindade de Cristo é minada, a doutrina da Trindade é enfraquecida, a certeza de salvação é reduzida e a autoridade das Escrituras é questionada. Comecei a entender por que Jesus havia estado tão preocupado durante nosso encontro. Ele havia visto as consequências de longo prazo dessas mudanças aparentemente menores. Gerações de cristãos crescendo com o entendimento incompleto de sua natureza, sua obra e suas promessas. Minha mensagem começou a se espalhar além das fronteiras regionais. Fui convidado para falar em conferências em São Paulo e Rio de Janeiro. Estações de rádio cristãs começaram a me entrevistar sobre a questão das traduções bíblicas. Alguns pastores começaram a reintroduzir a Bíblia King James em suas igrejas após ouvir minha apresentação. Mas a oposição também se intensificou. Professores de seminário escreveram artigos me refutando, chamando minha pesquisa de não acadêmica e divisiva. Alguns acusaram-me de tentar retornar o cristianismo ao século XVII. Outros disseram que eu estava minando a fé das pessoas nas Escrituras ao questionar traduções modernas. A crítica mais comum era que eu estava sendo legalista sobre traduções.
Deus pode usar qualquer tradução, argumentaram meus oponentes. O Espírito Santo guiará as pessoas à verdade independentemente de pequenas diferenças no texto. Mas eu havia visto o que Jesus me mostrou. Essas não eram pequenas diferenças, e elas estavam tendo impactos reais na fé e prática cristã. Igrejas estavam perdendo clareza doutrinária, porque suas Bíblias careciam de precisão doutrinária. Crentes estavam lutando com dúvidas porque as promessas em suas Bíblias haviam sido enfraquecidas. Lembro-me particularmente de uma mulher que se aproximou de mim após uma de minhas apresentações em Brasília. Ela havia estado lutando com depressão e dúvidas sobre sua salvação por anos. Sua tradução moderna havia suavizado muitas das promessas de segurança eterna, deixando-a incerta sobre sua posição diante de Deus. Irmão Daniel, disse ela com lágrimas nos olhos, comecei a ler a King James depois de ouvir você falar na rádio. Pela primeira vez em anos, tenho paz sobre minha salvação. As promessas são tão claras, tão definitivas, por que ninguém me contou antes sobre essas diferenças? Histórias como a dela me lembravam por que Jesus havia me enviado de volta. Não era sobre ganhar debates acadêmicos ou provar pontos teológicos. Era sobre garantir que o povo de Deus tivesse acesso à plenitude de sua palavra. À medida que minha mensagem se espalhava, também enfrentei ataques mais pessoais. Alguns questionaram minha experiência de quase morte, sugerindo que haviam sido alucinações causadas por privação de oxigênio. Outros atacaram minhas credenciais, apontando que eu não tinha doutorado em línguas bíblicas. Que tipo de oposição você enfrentaria se descobrisse que sua Bíblia pode estar corrompida? Compartilhe suas experiências nos comentários. Você não está sozinho nessa jornada pela verdade. Você está causando divisão no corpo de Cristo, disse-me um conhecido professor de seminário durante um debate público. Cristãos têm usado traduções modernas por décadas e construído igrejas sólidas. Por que criar controvérsia sobre algo que não afeta doutrinas essenciais? Porque afeta doutrinas essenciais, respondi. Quando versículos sobre a divindade de Cristo são enfraquecidos, quando referências ao sangue são removidas, quando promessas de segurança eterna são diluídas, isso não são questões periféricas. Estes são o coração do Evangelho. Aprendi a esperar essa oposição. A estratégia de Satanás sempre foi lançar dúvida sobre a palavra de Deus. Será que Deus disse mesmo? E corromper traduções é apenas uma versão mais sutil do mesmo ataque. Aprendi a esperar oposição. Professores de seminário dispensaram minha pesquisa como não acadêmica. Pastores evitaram me convidar para falar porque não queriam controvérsia. Editoras e donos de livrarias têm interesses financeiros em promover as traduções mais recentes, em vez de encorajar pessoas a retornar às fiéis. Mas também aprendi que o povo de Deus está faminto por verdade quando é apresentada claramente. Eles querem saber que podem confiar completamente em suas Bíblias. Querem se alimentar da palavra pura de Deus, em vez de versões diluídas criadas por comitês. Minha mensagem é simples. Nem todas as Bíblias são criadas iguais. Tradução importa. Evidência manuscrita importa. A condição espiritual dos tradutores importa. Os cristãos têm a responsabilidade de garantir que estão lendo a versão mais fiel da palavra de Deus, disponível para eles. Tenho 58 anos agora, e não sei quantos anos me restam para compartilhar esta mensagem. Mas estou determinado a avisar o maior número possível de crentes sobre a corrupção textual que se infiltrou no cristianismo moderno. Muitas almas têm sido enfraquecidas por traduções diluídas. Muitas igrejas perderam sua clareza teológica porque suas Bíblias carecem de precisão doutrinária. A Bíblia King James não é perfeita. Nenhuma tradução humana pode ser, mas foi traduzida dos manuscritos corretos pelo tipo certo de homens com a reverência correta pela palavra de Deus. Até que alguém produza uma tradução melhor da mesma tradição manuscrita, com o mesmo compromisso com precisão, ela permanece a Bíblia inglesa mais fiel disponível. Meu nome é Daniel Foster. Em março passado, Jesus me mostrou que milhões de cristãos estão, sem saber, lendo versões corrompidas de sua palavra e que essas corrupções estão tendo efeitos devastadores em sua fé e entendimento. Voltei para avisar o povo de Deus. Testem toda a tradução, estudem a evidência manuscrita e não aceitem as afirmações da erudição moderna sem investigação.
porque a palavra de Deus é preciosa demais para ser deixada nas mãos de homens que não a reverenciam como ele merece. E seu povo merece ter cada palavra que ele falou, não versões editadas, criadas para se adequar às sensibilidades contemporâneas. A Bíblia que você está lendo importa mais do que imagina. Certifique-se de que ela é digna do Deus que a inspirou. Depois de tudo que compartilhei com você, uma pergunta permanece. Você continuará lendo uma versão potencialmente corrompida da palavra de Deus ou tomará a decisão corajosa de buscar a verdade completa? A escolha que você fizer hoje pode determinar não apenas sua compreensão das Escrituras, mas o destino eterno de sua alma. Não deixe que esta revelação passe despercebida. Se este testemunho tocou seu coração, inscreva-se no canal para receber mais verdades que foram escondidas da igreja por décadas. Compartilhe este vídeo com outros cristãos que precisam saber sobre a corrupção textual que tem enfraquecido a fé de milhões. E nos comentários abaixo, me conte, qual versão da Bíblia você tem usado? Depois de ouvir este testemunho, você está disposto a investigar por si mesmo as diferenças entre traduções? Sua resposta pode ser o primeiro passo para recuperar a palavra pura de Deus em sua vida. Lembre-se, Jesus morreu para nos dar acesso direto ao Pai. Não permita que traduções corrompidas roubem você da plenitude dessa promessa. A verdade está disponível para aqueles corajosos o suficiente para buscá-la.